aqui, defina o seu fundo do poço. Aí você deve estar pensando aí, Lid, que maluquice é essa, né? Que papo é esse de definir fundo do poço? Vamos conversar sobre isso, porque essa mensagem aqui é muito simples. E aí, se você conseguir entendê-la, ó, já tô feliz pra caramba. A gente não gosta de falar sobre isso, né? Fundo do poço. Mas olha, depois desse vídeo eu espero que você, além de falar sobre ele, que você defina o seu efetivamente. O fundo do poço, ele existe. Não sei se você já passou por algum momento na sua vida em que você disse, né? Uau, estou mesmo no fundo do poço. Mas é aquele momento em que você se vê destruída, você se vê sem reação e você se olha e fala, olha onde eu vim parar, né? O que aconteceu comigo? Por que eu cheguei aqui nesse ponto? E aí é um sinal de que as coisas deram muito errado nesse ponto, nesse assunto, né? Nessa questão aí específica. Mas eu posso falar uma coisa? Raramente esse fundo do poço acontece de um dia para o outro. Pode sim acontecer situações, né, em que nós somos totalmente pegos de surpresa e a casa cai totalmente, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente esse fundo do poço, ele começa a dar indícios. A gente começa a ter indícios, ó, de que o buraco tá ficando cada vez mais fundo. E aí exatamente por isso é que você precisa definir qual é o teu fundo do poço. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre quis ter 2 filhos. E eu tive uma menina primeiro, depois um menino. E aí quando eu tive o menino, ele estava com mais ou menos 1 ano e pouco, eu comecei a perceber, sabe? Eu me sentia sempre muito estressada, eu estava extremamente desorganizada, a minha mente estava sempre confusa, eu não conseguia dar atenção para mim, era como se eu não existisse, era como se eu não tivesse ali mais uma história própria. Era um momento em que eu estava ali tomando decisões em relação à minha carreira, se eu ia continuar na sala de aula ou não. Eu me via num nível de estresse muito elevado e aí um dia normal eu estava saindo da minha casa para levar meus filhos para a escola. Os 2 estudavam em escolas diferentes, então até esse momento de sair de casa para mim era estressante, porque eu tinha que me organizar de uma forma que eu chegasse no meu horário no trabalho, deixasse um filho na escola e também entregasse uma filha, né, no horário dela, que era diferente do meu, embora fosse na mesma escola. Então, gente, nesse dia eu me vi, acho que com 3 ou 4 mochilas, tentando, sabe, quando você tá assim meio tentando se organizar, se equilibrar com aquele monte de mochila, toda atrapalhada para pegar um táxi, enfim. E aí quando eu olhei para aquela cena, parecia que eu estava vendo um filme. Eu consegui visualizar a cena de fora e eu falei assim, tem alguma coisa errada aí. A coisa está desequilibrada, essa casa vai cair. Eu lembro muito bem da sensação que eu tive, essa casa vai cair. Vai chegar uma hora que eu não vou dar conta disso aqui. Eu não gostava dessa sensação de que eu estava perdendo o equilíbrio, de que as coisas estavam fugindo do meu controle. Eu não gostava dessa sensação de estar vivendo sempre no limite, especialmente em relação a tempo, sabe? Tá com o tempo cronometrado para tudo, chegando atrasada nas coisas. Enfim, isso estava ficando exaustivo, cansativo para mim. E eu entendo hoje também que faz parte, né, desse momento aí do nascimento do meu filho e tudo. Mas ficou muito nítido para mim. Se eu continuar assim, a minha relação com os meus filhos vai ficar desgastada, a minha relação com o meu trabalho vai ficar desgastada, a relação que eu tenho comigo, com meu marido, sabe? Percebe que não é só uma situação, que essa situação envolve pessoas, envolve também outras áreas da sua vida? Então esse exemplo que eu tô dando aqui pra você não é de um fundo do poço, não é de um fundo do poço. Existem situações muito mais graves, muito mais pesadas do que essa que eu tô falando. Mas ali eu defini, mas ali eu tomei a decisão de que eu não ia esperar chegar no fundo do poço. Por que ali não era o fundo do poço ainda? Mas poderia ser. Daquela situação eu poderia me ver com um nível elevado de estresse, eu podia me ver num quadro de ansiedade, aquilo ali podia se desdobrar para alguma doença psicossomática, entende? Então você precisa definir qual é o seu fundo do poço. É você imaginar qual é o pior cenário. O que aconteceria de pior na minha vida se eu estivesse no fundo do poço em relação ao meu trabalho, em relação à minha saúde, em relação ao meu casamento? E por que eu tô falando isso pra você? Porque justamente por nós termos indícios, é para você ficar atenta. Porque é responsabilidade sua dar conta da sua vida. É responsabilidade sua prestar atenção no que está acontecendo. É responsabilidade sua tomar uma decisão e dizer, isso eu não quero que aconteça comigo. Eu não quero chegar a esse nível. Eu não quero chegar a esse ponto. Eu vejo muitas professoras falando, né? Eu não suporto mais o que eu estou vivendo na educação. O que eu estou vivendo na educação não está me fazendo
fazendo bem. Quantas professoras já pediram licença, pediram afastamento, pediram até exoneração porque não estavam suportando mais. E por que eu tô gravando esse vídeo? Para você definir o seu fundo do poço e para você não chegar lá. É para você não se ver nesse lugar que você imaginou que seria o pior para você. Então, quando você tem essa imagem, quando você consegue visualizar, olha, se tiver acontecendo isso comigo, é porque eu estou no fundo do poço. É porque eu cheguei onde eu não gostaria de chegar. E aí, quando os indícios começarem a aparecer, você tem como reagir. Você fala, opa, esse lugar eu não aceito para mim. Esse lugar eu não quero. Esse lugar não é o que eu mereço. Para que não aconteça com você, como acontece com algumas pessoas, que estão se afogando, sabe? Estão cada vez se afundando mais e estão achando que estão ali patinando, né? Esquiando na neve. Ou seja, o buraco está aumentando e a pessoa não está nem percebendo. Então eu deixo essa pergunta para você. Qual é o seu fundo do poço enquanto professora? Enquanto mulher? Enquanto mãe? Enquanto filha de Deus? Enquanto esposa, defina o seu fundo do poço. Para quê? Para você se ver nesse lugar? Claro que não. Para você fugir dele. Para que você saia dele, muito antes de ter entrado, tá bom? Então espero que essa mensagem tenha sido assim clara, que você tenha entendido, que tenha sido útil para você. Se foi para você, pode ser também para outras professoras. Então compartilha, joga lá no grupo, né, das professoras, deixa sua curtida e seu comentário aqui também. Quero saber o que você achou desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau, tchau!